Olá, eu sou o Bruno Alves, sejam bem-vindos ao canal Água Viva, estamos aqui para mais um vídeo. Bem pessoal, prosseguindo aquela série Ovelhas ou Gado Desvendando Mentiras, estamos aqui para tentar esclarecer mais uma coisa que o sistema religioso utiliza, né, para os seus propósitos. E hoje eu vou estar trazendo um vídeo de um grande líder religioso, do qual ele está falando de oferta, e ele cita alguns trechos da Bíblia. Então vocês fiquem aí com o vídeo, que eu volto já. Fiquem aí com o vídeo, observem bem, preste bastante atenção nesse vídeo. Ele cita alguns versículos da Escritura, da Bíblia, e o meu objetivo aqui é mostrar se o que ele está falando faz sentido ou não. Aí fica a cabo de cada um analisar. Fiquem com o vídeo aí, daqui a pouco eu volto. Eu tenho aprendido que o ato da oferta, ele tem que ser, não é pode ser, tem que ser, número um ato voluntário. 2 Coríntios 8:12. Se há prontidão de vontade, cada um dê segundo o que tem e não o que não tem. E aqui então tem uma outra coisa. Você não pode dar o que você não tem. Ah, eu vou passar um cheque aí, pastor, e vou ver se Deus vai mandar alguém para colocar na minha conta. Não faça isso não. Você está quebrando princípios da Bíblia. Ah, eu vou dar aí um cheque, pastor, e não sei nem como é que vai ser para cobrir. Não faça isso não. Você está quebrando princípios da Bíblia. O primeiro princípio é que você tem que ter vontade para dar. O segundo é que você só pode dar o que tem. E aí nós partimos para outros princípios que estão em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 e o versículo 7. O que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia muito, colhe muito. Diz que ninguém pode dar por constrangimento ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Aí você tem uma lei de proporcionalidade. Se você semeia pouco, colhe pouco. Se você semeia muito, você colhe muito. O que é pouco ou muito, só Deus tem o poder de julgar. E ele diz... Bem pessoal, vocês já devem ter visto o vídeo. Se trata de um grande líder religioso e ele, né, apresentou alguns versículos da Bíblia para justificar a situação do que ele falou sobre as ofertas. Então eu estou com a Bíblia aqui, com licença, no tablet, né, é uma Bíblia Almeida atualizada. Então ele citou alguns versículos da Bíblia. Um deles foi 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 e 7. Ele falou assim, ele falando que aqui estava falando de oferta. Então diz assim: mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Ele citou esse texto, 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7. Bem, antes de começar a explicação, eu quero deixar bem claro que o objetivo aqui não é julgar ninguém, não é dizer que se ele está errado ou se ele está certo. As pessoas que dão o dinheiro a ele, se está errado ou se está certo, se é lícito ou se é ilícito, que é lícito ele não põe arma na cara de ninguém para roubar ninguém, entendeu? Então a pessoa dá se quiser, contribui com ele lá, ele não obriga ninguém a fazer isso, portanto é totalmente lícito. É lícito. Agora, o objetivo aqui não é fazer julgamento de ninguém. O objetivo é saber que se esse trecho que ele se utilizou para dizer que está falando de oferta, se realmente faz sentido, se realmente está falando de oferta. Então vamos lá, vamos repetir. Ele leu assim: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, né? Versículo 6. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Aí ele para aqui. Curiosamente, ele para justamente aqui. Mas se você for um pouquinho para frente, seguindo um pouquinho no capítulo, você vai notar uma coisa muito interessante. Vamos lá. E aí no versículo 8 e 9.
E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então aqui o Paulo está deixando bem claro que é para dar aos pobres. Quando ele fala tudo aquilo, quem semeia pouco, pouco se fará. Então ele curiosamente parou no 7, mas se ele tivesse lido o 8 e o 9, a pessoa já saberia que não tem nada a ver esse texto em dar oferta na mão dele, em dar dinheiro na mão de pastor, na mão de padre, na mão de quem quer que seja. Então, no 8 e no 9 ele está dizendo, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece. A Bíblia, por ter sido dividida em capítulos e versículos, deu uma complicada. Ele cita também no 8, capítulo 8, pois diz, cada um contribua segundo o que tem, não segundo aquilo que não tem. Ele cita isso também para falar que é oferta. Mas se você ler o capítulo todo, você vai ver que o que acontece é o seguinte, a verdadeira história. Eu não vou ler tudo, mas depois vocês pegam 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, e lê tudo. Que você vai entender que Paulo está fazendo, primeiro ele faz um elogio, ele está escrevendo uma carta ao povo de Corinto. E ele faz um elogio aos macedônios. Eu vou até ler o início, só que fala assim, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada ao povo da Macedônia, como em muita prova de tribulação, a abundância do seu gozo e sua profunda pobreza abundaram em riqueza de sua generosidade. Ele estava escrevendo aos coríntios e elogiando os macedônios, porque os macedônios, mesmo sendo pobres, eles ajudavam, eram generosos com os outros pobres. Entendeu? E é preciso perceber que naquela época, então ele estava enviando para lá, para Corinto, alguns macedônios, tanto que ele fala no capítulo 9, ó. Ele fala assim, ó, aqui, ó. Mas enviei estes irmãos, a fim que neste particular, ó, capítulo 9, versículo 3, não se torne vão o nosso louvor a respeito, o que eles falam a respeito dos coríntios, né? Para que, como eu dizia, estejais preparados, a fim de, se acaso alguns macedônios forem comigo e vos acharem desapercebidos, não sermos vós envergonhados, para não dizermos vós nesta confiança, porque julguei necessário exortar esses irmãos que fosse adiante, antes dele, ter convosco, e preparassem de antemão a vossa beneficência, já há tempos prometida, para que a mesa esteja pronta como beneficência e não como por extorsão. Porque é preciso entender que naquela época Paulo era muito conhecido e muito perseguido. Muita gente queria matar. Então ele estava escrevendo que ele ia lá em Corinto para visitar aquele povo de lá. E o que ocorre? Como ele era muito perseguido, ele enviou antes dele alguns macedônios. Então ele falou aqui, ele falou, vou enviar uns macedônios, mas eu sempre falei bem de vocês, que vocês não, né, da prontidão de vocês de ajudar, né? Então, para quando os caras chegassem lá, não para dar dinheiro para os caras, mas para o cara ter um local para dormir, um local para comer, né? Um local para tomar banho, que recebessem bem, o povo de Corinto recebesse aqueles macedônios que iam antes dele, para preparar o caminho, porque ele, como era conhecido, e os macedônios não, os macedônios poderiam ir, e aí avisar para ele depois, entendeu? Que tu pode vir, que está tranquilo, que você pode passar, que não tem nada, porque ele era muito perseguido, tinha medo da morte. E como aqueles homens andavam pelo deserto e eram muito sofrimento para chegar de um lugar ao outro, então quando ele chegasse lá, ele estava exortando o povo de Corinto a recebê-los bem, né? A dar comida, dar abrigo, dar essas coisas. Então, tanto que lá, tudo que ele está dizendo aqui é que o povo era pobre, os macedônios, e ajudava outros pobres, mesmo assim. Então, exortando os coríntios, que quando esses macedônios chegassem lá, que eles o ajudassem também, que ele fala, o que semeia pouco, pouco se fará. O que semeia abundância, abundância fará, como está escrito. Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ele está falando em todo o capítulo 8 e 9 em ajudar os pobres, entendeu? Esses que iriam para lá, esses macedônios que iriam para lá. E fora também que tem um fato histórico, que aquele povo macedônio, grego, eles tinham uma grande rivalidade, né, histórica, né? Naquela época de Alexandre o Grande, os macedônios, os gregos, aqueles povos, eles eram rivais. Então, quando os macedônios chegassem em Corinto, antes de Paulo tinha medo que, devido àquele preconceito que tinha um contra o outro, aqui então Paulo falou aqui que os irmãos eram, né, iam antes dele, que
É tipo para deixar aquela rivalidade de lado e recebê-los bem, porque poderia acontecer. E Paulo estava apenas exortando para que isso não acontecesse. Então, mas nos dois textos não tem nada dizendo que é para dar dinheiro na mão de pastor, na mão de padre, muito menos na mão de homem nenhum. Apenas está dizendo aqui, né? Sempre o objetivo foi ajudar os pobres, e ele estava citando sobre esses macedônios. Depois todos podem comprovar, lendo não só o trechinho que ele mandou ler, né, que para justificar que a oferta era para dar na mão dele, mas que vocês leiam tudo, né, e que reflitam o capítulo 8 e o 9, leia tudo que você vai compreender que é isso que Paulo está falando. Não tem nada a ver, porque naquela época nem igreja evangélica, igreja católica existia, portanto Paulo jamais poderia estar falando que era para dar na mão de dinheiro, na mão de pastor ou na mão de padre algum. Bem, é isso que nós tentamos esclarecer aqui hoje. Agora fica a cabo de cada um ler, analisar e ver o que é melhor, né? Não estou aqui para julgar ninguém, para falar mal de ninguém, apenas trazendo aí à luz da palavra o que realmente estava querendo dizer essa passagem de Coríntios, de 2 Coríntios. Bem, muito obrigado a todos pela audiência do canal Água Viva e até a próxima, gente. Muito obrigado.